Então, para falar um pouco mais de mim, eu sou natural de Porto Alegre. Ainda tenho um pouquinho do sotaque, mas já perdi bastante para o R de Rio Preto. E sou casado, pouco mais de 3 anos. Minha esposa está grávida já de uma menina. Já está com mais de 5 meses. Eu estou na expectativa de me tornar papai. E estou aqui em Rio Preto desde 2006, quando eu vim para o meu período, vamos dizer assim, estágio probatório. Havia um outro pastor aqui começando o trabalho de uma comunidade aqui em Rio Preto. Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas então ele foi o meu mentor e eu fui aprovado, fui ordenado aqui em abril de 2008 e assumi a comunidade então em janeiro de 2009, início do ano passado. Então para nós aqui o trabalho em Rio Preto é campo de missão, Depois eu vou falar um pouco mais sobre os luteranos no Brasil. Eu creio que vocês vão ter perguntas sobre isso também, né? Eu vou começar falando, eu não quero chover no molhado, né? Mas eu também não vou ouvir falar, ele falou aqui, como é que é o nome dele mesmo? Me desculpa. O Paulo falou que ontem foi uma introdução densa, né? Então eu não quero fazer nada denso, eu sou uma pessoa muito simples. E hoje, nos últimos anos, eu tenho focado tanto no trabalho missionário, de evangelizar, de apresentar Jesus para as pessoas, que o estudo teológico ficou um pouquinho de lado. Eu fui para a prática, porque o seminário teológico, depois de 4 anos e meio você sentado numa cadeira estudando, você fica meio encardido dos pensamentos, então é um risco que a gente corre, né? E graças a Deus eu tenho vivido um tempo muito alegre no trabalho missionário aqui em Rio Preto. O Senhor tem restaurado muitas vidas, muitas pessoas. Eu tenho a alegria de dizer que todas as pessoas que estão aqui são pessoas que se converteram aqui, né, através do nosso trabalho. Mas, falando então da reforma, mais especificamente de Lutero, vocês já sabem um pouco sobre John Wycliffe, sobre João Russo. Eu não vou entrar nos detalhes, mas eles foram muito importantes ali nesse período pré-reforma, né, já contestando, colocando a Bíblia como única regra de fé e prática, falando sobre os sacramentos, falando sobre a graça de Deus. O Wycliffe, ele traduziu a Bíblia para o inglês, né? João Russo, então, contestando o mundanismo na igreja, a riqueza do clero, e enfim, já contestando toda a soberania papal. E agora eu vou falar então desse momento que foi Lutero. Teve muitas coisas que favoreceram ele. E o ponto que a gente começa falando, que é o grande pepino daquela época, eram as indulgências, né? As pessoas confundidas na questão da salvação, confundidas na questão do perdão dos pecados através das indulgências. E isso foi quando Lutero... Quem aqui já viu o filme Lutero? Acho que todos, né, já deve ter visto. Quem não viu, sinta-se obrigado a assistir para você poder visualizar um pouco daquilo que eu estou falando. E quando Lutero viu que as indulgências estavam sendo vendidas a rodo, né, para a reforma da Basílica de São Pedro, ele falou: não, peraí, esse negócio está errado. Esse negócio está errado. O próprio Lutero tinha era uma questão pessoal para ele também, a questão da salvação. Ele via que Deus era um Deus muito exigente. E ele pensava: como que eu vou cumprir essas exigências de Deus? Lutero mesmo, naquela época, vocês sabem que ninguém tinha acesso à Bíblia, né? A Bíblia eram as reproduções dos copistas, em latim, e era restrita aos padres. A pessoa que quisesse ter acesso à Bíblia mesmo era no seminário. E Lutero, então, no seminário, ele fez muitas das suas descobertas na palavra. E depois eu vou falar mais sobre a teologia de Lutero. Primeiro eu quero só lembrar de algumas coisas que aconteceram naquela época, né? Então, Lutero teve as 95 teses que ele pregou na porta de Wittenberg. Aquelas 95 teses traziam contestação também sobre a autoridade do Papa, sobre a questão das indulgências. E ele, em síntese, ele combateu toda a avareza e todo o paganismo que tinha na igreja. Avareza e paganismo que havia na igreja católica. E uma coisa que facilitou a propagação das ideias de Lutero foi justamente o surgimento da imprensa. Isso foi uma coisa que colaborou muito, né? Depois que ele publicou as 95 teses, em 2 semanas isso estava espalhado por toda a Europa.
Em um mês, não, em 2 semanas estava em toda a Alemanha, em um mês estava espalhado por toda a Europa. Então Lutero foi favorecido por uma globalização, vamos dizer assim, na comunicação. Isso foi uma coisa muito importante. E uma coisa importante na reforma luterana é o envolvimento da nobreza. Lutero, ele havia estudado direito. E então ele sabia com quem falar, ele sabia como falar, ele sabia quem eram as pessoas influentes. E ele fez uma carta chamada A Nobreza Cristã da Nação Alemã. A reforma luterana aconteceu na Alemanha, para contextualizar vocês. Lutero era um monge católico. E então, através dessa carta, ele estava fazendo uma convocação para os leigos, para o laicato, sim, dizendo que eles eram responsáveis por trazer reforma à igreja cristã. Então Lutero, ele atingiu a nobreza, atingiu pessoas, atingiu um público pensante também. Não foi apenas a população. Coitados, né? Iam nas missas, a missa era em alemão, a missa era em latim. Tinha que ir porque afinal de contas era missa, né? Mas entender não entenderia nada. Eu peço desculpa para vocês se eu estou na frente, mas é o arranjo que a gente fez aqui. Então acho que não tem muito como mudar disso aqui, né? Mas, então esse era o contexto. Lutero vendo pessoas sofrendo, às vezes tirando dinheiro de onde não tinha, para poder comprar uma indulgência, para poder... a pessoa queria o perdão de um tio que era uma pessoa boa que talvez estava no purgatório. Esse era o contexto do Lutero. Então ele chama a nobreza, gente, isso não está certo. Vamos fazer uma reforma nessa igreja. Em janeiro de 1521, Lutero houve a dieta de Worms. Ele foi chamado pelo cardeal para se retratar e renunciar a todas as suas ideias, todas as coisas que ele estava dizendo nas 95 teses contra o Papa, contra a riqueza da igreja, contra todo esse abuso de autoridade da igreja. E ele não fez isso, ele não se retratou. Ele disse, não, eu quero uma reforma da igreja. A ideia de Lutero nunca foi, até porque no mundo ocidental o que havia de igreja cristã, vocês sabem, era o contexto católico. E a ideia dele não era fundar uma outra igreja, era simplesmente fazer uma reforma na igreja, mas isso não foi possível. Então ele foi excomungado. Mas antes de ele ser excomungado, melhor dizendo, quando ele foi excomungado, ele foi exilado. Ele estava correndo risco de ser morto. O Papa disse, antes da excomunhão dele, que quem matasse o Lutero estaria fazendo um favor para a igreja. Que tal? Claro, porque os outros já tinham ido para a fogueira, né? Então Lutero estava dando a cara ao tapa. Então quem matasse Lutero estaria fazendo um favor à igreja cristã naquela época. Ele ficou exilado então no castelo. Ele conseguiu ficar exilado nesse castelo. Eu não peguei o nome aqui porque eu também não sei falar alemão. Vou pronunciar errado, vocês também não entenderiam, né? Então, tudo bem. Ele conseguiu o apoio de príncipes, de autoridades, de forma que ele conseguiu refúgio. Então ele ficou exilado no castelo por volta de 1 ano. E nesse 1 ano ele traduziu a Bíblia. Ele traduziu a Bíblia para o alemão. E o interessante é o seguinte, a Alemanha naquela época era dividida em principados, uma espécie de províncias, e havia muitos dialetos. A própria língua alemã não era única. E a tradução de Lutero da Bíblia, ela é reconhecida no mundo da literatura como algo que fez uma unificação da língua alemã, que na verdade definiu a língua alemã. Como ela claro, com o passar dos séculos a língua vai evoluindo, vai mudando. Eu não conheço o alemão, mas foi a primeira formulação única do alemão. Então, tamanha importância do trabalho do Lutero na tradução da Bíblia. E isso tornou possível a Bíblia está acessível ao povo. Inclusive foi feita uma linguagem simples. Eu acredito que o alemão que Lutero traduziu foi mais simples do que o nosso João Ferreira de Almeida, talvez. Era um alemão que o povo podia entender também. Lutero, uma reforma que aconteceu muito grande, uma coisa que ele propôs, foi uma mudança na liturgia também. Eram apenas os cantos gregorianos que eram cantados, né? E o Lutero começou a pegar músicas de tavernas,
trazendo para os dias de hoje, música de boteco mesmo, e botou inclusive Castelo Forte. Não sei se vocês sabem, mas o hino Castelo Forte era uma música secular de dentro de daquelas tavernas lá que o povo bebia chopp. Eu não sei como é que era a letra, não sei quem falava, mas Lutero, várias músicas que ele colocou, que ele compôs, ele pegou melodias seculares e trouxe isso para dentro das famílias, trouxe isso para dentro da igreja. Isso foi algo muito importante. Em 1530, já um tempo depois, junto com outros teólogos, junto com autoridades, com príncipes, foi formulada a Confissão de Augsburgo. Se vocês quiserem pesquisar, leia a Confissão de Augsburgo. Ela é hoje na Igreja Luterana, na Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, minha denominação. Ela é um documento básico, é um documento da nossa confissão, Confissão de Augsburgo. E além de reformas doutrinárias, houve outras reformas que foram importantes. Naquela época, então, a partir do momento que Lutero teve seguidores, que as suas ideias foram propagadas, muitos padres que aderiram, eles abandonaram o voto de castidade, pararam com as missas naquele estilo, arrancaram as imagens das igrejas. O próprio Lutero casou, foi o primeiro padre a casar com a Catarina Vambora, que era uma freira. Tem até uma história do pessoal que foi com um carro de boi no convento e tirou as freiras de lá do convento, e daí elas saíram do convento, estavam abandonando a igreja católica. Elas não tinham nada, não tinham lar, não tinha bens, não tinha coisa nenhuma. Mas aí os amigos do Lutero, então, tinha mais ou menos uma para cada um, foram se conhecendo ali, cada um, né? E deu tudo certo. É uma história romântica. Você pode ver isso no filme do Lutero, aparece um pouquinho também. Então os padres casaram com as freiras, olha que legal. E certinho, né? Então Lutero contestou todos esses abusos da igreja. Ele falou sobre o reconhecimento do governo secular, porque a própria igreja queria funcionar como um governo. Lutero contestou isso, falava que era necessário reconhecer o governo secular, dar a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Lutero acabou com muitos feriados também para os luteranos, que havia na época muitos feriados para os católicos. Houve reforma nas universidades. Lutero estava sugerindo, Lutero sugeria essa abrogação do celibato. E, enfim, todas essas ideias eram importantes também para a nobreza. A nobreza, ele conseguiu ser político também nisso. Não foi apenas uma reforma religiosa, foi uma reforma política também. Não tem como dizer que não. Mas com certeza nós, cristãos, vamos dar muito mais ênfase para a reforma na espiritualidade, a reforma religiosa, né? Deixa eu ver. Então, agora entrando na teologia de Lutero, o centro é isso, é a justificação pela fé. Romanos 1,17, lá diz: justo viverá por fé, na segunda parte do versículo. Então não eram as indulgências, não era a dependência da autoridade absoluta do Papa. O justo viverá por fé. A nossa salvação é por graça mediante a fé. Não é indulgência, não é penitência, não é nada. A ênfase está ali, é pura e simplesmente isso. Lutero foi o primeiro que trouxe um conceito novo, vamos dizer, ampliou o significado de igreja e sacerdócio. Vocês já sabem de cor o que está em 2 Pedro 2,9? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Lutero deu muita ênfase no sacerdócio de todos os crentes. Ele incentivava de que os pais tinham que ser o sacerdote do lar. Ele publicou o catecismo maior para os adultos e o catecismo menor, ensinando sobre os mandamentos, o que significavam os mandamentos, ensinando princípios bíblicos. Mas ele viu que o catecismo maior era meio difícil para os adultos, porque até os adultos estavam tão ignorantes por conta da história da igreja, por conta do tempo de ignorância na igreja católica, que ele achou, então tá, pelo menos o catecismo menor vocês vão ter que entender. Eu, quando passei pela confirmação, os luteranos têm isso, né? Não tem a profissão de fé.
se não nasceu na igreja. Se não nasceu na igreja, então passa pela profissão de fé, que é o que acontece com todo mundo aqui em Rio Preto, na nossa igreja. Mas eu nasci na igreja, de berço luteranos, meus pais luteranos. Meu pai é filho de alemão, tem cidadania alemã, então sempre luterano a vida inteira, né? Todas as gerações. Então a gente é batizado de criança e quando chega ali nos 12 anos faz a confirmação. 2 anos que a gente aprende mais a doutrina luterana, princípios cristãos. E... por que eu estava falando da confirmação? O que eu estava falando? Estava falando da confirmação. Você é de família. Isso, de família. Eu fugi aqui. Ah, tá. No ensino confirmatório a gente passa os catecismos de Lutero. Então a gente estuda toda a história da reforma, tudo isso. Lutero, ele foi contra a salvação pelas boas obras. Ele deixou isso muito claro. O pensamento naquela época, como vocês já sabem, era de que as boas obras salvavam. E Lutero fez uma reflexão especial na questão dos sacramentos. Como você sabe, a Igreja Católica tem até hoje 7 sacramentos, né? É o batismo, eu não vou lembrar de todos, mas é o batismo, a Eucaristia, o casamento, a crisma, ordenação e extrema-unção. Acho que... e penitência. Lutero, ele deu uma atenção para a penitência, mas ele acabou definindo que sacramentos eram apenas 2, os que estavam relacionados à salvação. Que era o quê? Era a ceia e o batismo. Ele reduziu os sacramentos na igreja cristã, na igreja então reformada, vamos dizer assim, para apenas 2. E a questão do batismo, ele deixou muito claro também de que o batismo só teria sentido, só traria salvação se estivesse unido à fé. E até hoje isso é uma discussão na nossa igreja, porque a tradição nossa é batizar de criança. Mas quanta gente que você não imagina que batiza mais por uma questão de superstição do que convicção. E se meu filho morrer? Não é verdade? Eu não vou dizer que eu sou contra o batismo de crianças. Eu fui batizado criança e creio que o meu batismo porque eu creio. Mas com a minha filha eu já sei que eu vou fazer diferente. Por uma questão de contextualização. Nós estamos num país católico, um país que o cristianismo, até o cristianismo evangélico hoje é secularizado, né? Então eu quero trabalhar isso também na minha família. Lutero, na questão do sacramento, deixou bem clara a presença real de Cristo. Isso é até uma discussão no meio protestante, né? Mas ele veio com essa tese. Uma outra coisa importante na teologia de Lutero foi que ele falou da liberdade cristã. Falando de que o cristão ele é livre. Essa liberdade cristã é o seguinte: o cristão, a vida do crente, ela exige uma união com Cristo completa. Você precisa ter união com Cristo completa, mediante a palavra e a sua fé. Ou seja, se não tivesse a palavra também que você pudesse ler, que você pudesse meditar, que era o que não acontecia, não havia uma comunhão completa com Cristo. E ele traz também, ele diz que o cristão ele precisa se submeter a Cristo, mas ao mesmo tempo ele é livre como sacerdote e como rei sobre todas as coisas exteriores. De certa forma, se nós vemos em 2 Pedro 2,9, tem muito isso: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade. Então Lutero ressalta esse lado sacerdotal no crente, esse lado, por que não dizer, de governo. Talvez governo é uma palavra que soa negativo, mas de que o cristão precisa tomar sua posição de alguém que influencia a sociedade, de alguém que juntamente com Cristo, ele é um co-participante do reino. Ele está ali pregando o Evangelho, vivendo o Evangelho, sendo testemunho de Cristo. E uma coisa que precisaria também, Lutero deixou muito claro que era o perfeito amor ao próximo. Então é uma liberdade. Lutero trabalhou muito isso. Se vocês quiserem procurar um livrinho da liberdade cristã, um livrinho fininho assim, mas que fala muito sobre isso, de que eu sou livre, mas eu preciso viver essa liberdade com perfeito amor ao próximo. E aí tem essas duas frases que são aparentemente contraditórias: o cristão é um senhor livre sobre tudo, a ninguém sujeito. O cristão é um servo dedicado de tudo, a
todos sujeitos. Parece contraditório, mas Lutero explorou esses dois lados. O cristão, ele é senhor ao mesmo tempo, mas ele é servo de todos. Senhor sobre tudo, mas servo de todos. Então, só resumindo aqui, a ideia de que todos os cristãos são sacerdotes, que todos têm acesso a Deus mediante a fé. Qualquer cristão sincero pode interpretar a Bíblia. A salvação é pela graça mediante a fé. Talvez para você tudo isso soa como óbvio, mas só é óbvio para nós hoje porque há 500 anos atrás teve um cara que quase morreu por dizer isso, né? Que foi Lutero. Então, ele afirmar todas essas coisas, na época, era um absurdo. Ele tinha que ficar se retratando o tempo todo. Ele correu o risco de morte, inclusive. Então, eu creio que vocês estão familiarizados com os 4 solos, né, da Reforma Protestante. Isso começou com Lutero também. E aí, nada melhor do que a própria palavra para ministrar o nosso coração, né, e falar desses pontos tão importantes no Evangelho, né? Solo fide, somente a fé. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, aleluia, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 1,17, pois nele, no Evangelho de Cristo, está errado ali, se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Romanos 11,6, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Somente a fé, somente a graça. Da sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça. Efésios 2:8, pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Peguei uma versão da Bíblia na internet, copiei, tem um monte de erro aqui nesses versículos. Somente as Escrituras, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A reforma é a redescoberta da palavra. Os movimentos reformatórios foram de redescoberta da palavra. O próprio Calvino aprendeu muito de Lutero. Ele foi contemporâneo de Lutero, um pouco mais novo, e lendo Lutero ele também despertou. Foi bom que surgiu alguém que deu primeiro a cara a tapa. Quando os outros viram que era possível, então outros tiveram também, se posicionaram, despertaram para contestar a Igreja Católica da época. E somente Cristo. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro. Tem outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4:12. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. 1 Timóteo 2:5. Engraçado, são versículos tão básicos, né? Que eu creio que a maioria de nós aqui sabe, talvez, muitos de nós aqui talvez sabe desde a infância, ou desde os primeiros meses de conversão, né? Por causa do discipulado, por causa da profissão de fé. Mas como tudo isso era obscuro na Idade Média, como tudo isso era escondido do povo, como a igreja mantinha o poder, sabe, e não deixava o povo viver o Evangelho. Então, assim, era isso que eu tinha para trazer. Eu fui até rápido, eu disse que eu ia ser simples, sobre a reforma de Lutero. Espero que eu tenha contribuído até aqui. E eu creio que vocês devem estar curiosos sobre os luteranos no Brasil, sobre talvez luteranos em Rio Preto, né? E talvez tenham perguntas sobre isso. Eu posso começar a falar sobre isso? Posso? Então tá bom. Luteranos do Brasil. Eu pertenço à Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Dizem que são 700 mil membros. Dizem que são 700 mil membros. E aí tem também a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, IELB, que tem aproximadamente 200 mil membros. A diferença das duas, a Igreja Evangélica, se eu for falar o nome inteiro, né? A IECLB, ela surgiu a partir do movimento migratório dos alemães. O que aconteceu? 1822 foi independência do Brasil, certo? Então, Dom Pedro queria melhorar a raça do Brasil, se é que vocês me entendem.
Então você, vamos embranquecer o povo. Aí fez um acordo com o governo alemão, manda uns camponeses lá para o sul, eu vou dar umas terras, e eles então podem cultivar, eu dou alguns incentivos, e está lá o povo até hoje, né? Então veio o movimento, vieram camponeses, várias levas, a partir de 1824, né? Durante o século XIX, várias levas de alemães vieram até o início do século passado. A maior parte deles, vocês sabem, no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Muitos também no estado do Paraná. E alguns poucos no Rio de Janeiro. Na verdade, o primeiro grupo de alemães veio para o Rio de Janeiro, em Nova Friburgo. Algumas famílias de alemães também foram para o interior de Minas Gerais. E foi isso. O resto que você achar... o Espírito Santo também, me desculpa, eu estava esquecendo aqui os pomeranos. Inclusive já passou na televisão muito sobre os pomeranos. Tem um vídeo que você pode achar no YouTube ou na Globo sobre o trabalho dos luteranos. Quando teve aquela semana sobre os evangélicos, fala sobre o trabalho dos luteranos no meio dos pomeranos no Espírito Santo e no sul. Só que aí que está o detalhe? Por que a igreja luterana no Brasil ninguém ouve falar, né? Engraçado, porque para mim era o seguinte: eu no sul, quando eu era criança, eu ainda lembro que das duas uma, ou você era católico ou você era luterano, o resto é seita. Era mais ou menos assim, né? que a gente, lá no interior, assim, era mais ou menos isso. Mas, para vocês entenderem um pouco da história dos luteranos, vieram os imigrantes alemães, só que sem igreja. A intenção não era evangelizar, a intenção era trabalhar, era mudar de vida. A Alemanha que estava em crise naquela época, e os imigrantes vieram para tocar a sua vida. 30 anos depois, a igreja luterana alemã falou assim: olha, tem uns luteranos que foram lá para o Brasil, vamos lá acompanhar eles. Então, acho que eles pensaram isso um pouquinho antes, mas foi o primeiro pastor 30 anos depois. Até então, os núcleos luteranos eram dirigidos por camponeses, por vendedor de cachaça, essas coisas assim. Então, o que acontece? O povo literalmente se desviou. E quando esse pastor chegou, ele deixou um relato, uma carta que vocês podem achar no livro A História da Evangelização do Brasil. Anotem aí, História da Evangelização do Brasil. E lá tem uma carta falando assim: olha, esse povo aqui não quer saber de Deus não, esse povo só quer saber de farra, esse povo só quer saber de festa e de bebida. Então o povo luterano logo se secularizou, o povo luterano que veio da Alemanha. Como é que surge a Igreja Evangélica Luterana do Brasil? Eu não vou saber explicar em maiores detalhes, mas esse movimento veio da Alemanha, dos Estados Unidos. Eles vieram, começaram a se reunir, vieram algumas famílias, eu acredito, se reuniram primeiro numa cidade na região de Porto Alegre, num salão de um hotel. E eles começaram a ver que os luteranos, os outros luteranos, no caso os alemães, estavam secularizados, os pastores não atendiam eles direito. Então eles começaram a ir atrás desses alemães luteranos que não estavam participando da igreja. E assim eles conquistaram muitas pessoas. E tem aí hoje 200 mil membros, né? Eles vieram no início do século passado, que eles vieram. Para falar um pouco mais, o que tem de luterano em outros estados é o seguinte: são famílias do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná, que migraram pelo mesmo motivo que alemães migraram para o Brasil. Foram para trabalhar a terra, para cultivar. Teve até uma minissérie na Globo, né, a Conquista do Oeste, né, que era a história dos gaúchos indo para o Mato Grosso do Sul, para o Mato Grosso, ou até lá para o norte. Então, o que você achar de luteranos, na verdade, são o quê? Descendentes de alemães que foram por motivo de trabalho, e depois a igreja falou: ops, tem uns luteranos lá, vamos enviar um pastor para começar para formalizar o trabalho lá. Então o que você vai achar são mais assim guetos de luteranos, né? Sendo bem sincero. E é isso que a igreja luterana era até, vamos dizer, 40 anos atrás. A igreja luterana, a partir de 1960, surgiram movimentos de avivamento. E é isso que é importante entender. Talvez você pense em luterano, você pensa assim: aqueles que são parecidos com os católicos. E eu reconheço que tem muita igreja, tem muito pastor que prefere andar mais perto do povo católico do que dos outros evangélicos. Eu já não sou assim, mas se identifica mais. É interessante, esses dias eu visitei uma pessoa, uma luterana, que estava por aí perdida.
tinha ido na igreja, e daí depois eu visitei ela, perguntei, e você está aqui em Rio Preto? Pois é, tanto tempo. E onde é que você estava indo em outra igreja? Então, não tinha igreja luterana aqui, então eu ia na católica. Aí eu me dava aquela coisa assim. Mas surgiram movimentos de avivamento. Um deles se chama Movimento Encontrão. Inclusive, é muito interessante vocês pesquisarem, porque o Movimento Encontrão ele tem uma editora chamada Encontro, que é muito boa. Inclusive o devocionário Orando em Família já ganhou prêmios anos seguidos aí de melhor devocionário do Brasil. Editora Encontro, pesquisem, tem livros de espiritualidade, a maior parte deles, muito bons. Então veio um pastor dos Estados Unidos chamado John Amott, e ele começou a reunir grupos de estudo bíblico, começou a esclarecer para as pessoas a necessidade da conversão, a necessidade de aceitar Jesus como Senhor, de confessar os seus pecados, porque até então filho de luterano era filho, né? E aí o céu, né? Só uma consequência. Mas ele começou a pregar essa visão mais evangelical. E o evangelicalismo entrou dentro da SLB, através do Movimento Encontrão. Esse movimento foi muito forte, talvez o ápice dele foi na década de 90. Dentro do movimento de renovação chamado Movimento Encontrão, inclusive o seminário onde eu estudo é fruto desse movimento, que tem as ênfases desse movimento, são evangelismo, discipulado e treinamento. Depois esse Movimento Encontrão formou a Missão Zero, que é uma agência missionária que planta igrejas. Então nos últimos 20 anos eles plantaram 9 igrejas no sertão nordestino e mais 8 igrejas aqui no oeste de São Paulo, uma delas Rio Preto. Ainda é uma comunidade pequena, mas você já vê que é um novo ânimo, é uma nova visão, uma visão de pregar o evangelho, de estender o reino de Deus. Não é aquela coisa de gueto, não é aquela coisa da etnia germânica. A igreja luterana num todo hoje ela é muito germânica ainda, mas graças a Deus que existem movimentos como o Movimento Encontrão. Também surgiu o movimento Meuc, muito influenciado pelo pietismo, muito voltado para a oração, muito voltado para a prática pietista, e eles têm inclusive a Meuc, Movimento União Cristã Evangélica, eu acho que é isso. Eles têm um centro de recuperação fantástico em Santa Catarina, chamado Serene. E acho que são 2, tem em outro lugar também, tem um mais no interior de Santa Catarina. E eu fui lá visitar, fantástico o trabalho deles, de ação social também. Existe a igreja luterana, ela foi influenciada na década de 70 também pela teologia da libertação. Vocês já estudaram sobre teologia da libertação? O povo está sabendo ou não? Quarto ano, tem gente aqui do quarto ano, tem gente que não é, mas para resumir, a teologia da libertação dá uma ênfase muito grande no social, e na minha visão totalmente em detrimento da questão da espiritualidade. Então existem comunidades luteranas que são muito voltadas para a ação social, o que é ótimo, né? Eu, como um evangelical, vou criticar porque peca na questão da espiritualidade, mas é um movimento que também tem feito diferença em muitos lugares no Brasil. Surgiu um movimento carismático também na nossa igreja. No final dos anos 80, ali início dos anos 90, eu inclusive, graças a Deus, me converti numa igreja carismática. Por que eu digo graças a Deus? Porque foi fundamental para a formação do meu caráter. Foi fundamental ter as experiências que eu tive na presença de Deus, sendo discipulado de perto por uma pessoa, por um outro jovem, sabe? Estar em cultos de profunda adoração e louvor a Deus. E esse movimento carismático cresceu tanto dentro do Movimento Encontrão e dentro da SLB, que começou a haver assim, rixas, né? Questões doutrinárias, né? Os carismáticos só queriam batizar de adulto agora. Aí a igreja falou, não, peraí, o negócio é o seguinte, vocês não vão mexer na doutrina, ou vocês têm que se posicionar. Aí foi um conflito aí de uns 10 anos, em dezembro de 2005, o movimento carismático saiu da igreja luterana e formou uma aliança, ALIA se chama, Aliança de Igrejas em Avivamento. Saíram mais ou menos umas 40 comunidades da igreja luterana, e isso gerou uma crise profunda. Hoje a igreja luterana ela tá tentando se achar, porque é uma igreja fragmentada, de diversos movimentos que não conseguem andar juntos, e a sua parte mais fervorosa saiu em 2005, que era a parte que contribuía mais, que se mexia mais, que era mais treinada. Então esse é o momento da igreja luterana no Brasil. Só para explicar um pouquinho para vocês, depois eu ainda vou falar um pouquinho de Rio Preto.
os sínodos da SLB. Nós temos 18 sínodos. O que vocês conseguem ver por esse desenho? Vocês conseguem interpretar esse desenho? Você sabe o que são sínodos, né? Várias dioceses, vamos dizer assim, né? É um termo católico, né? Mas dioceses. O que acontece? Uma comunidade, a nossa igreja sim, tem as comunidades. Uma ou mais comunidades pode formar uma paróquia, né? Pode ser atendida por um ou mais pastores. Várias paróquias formam um sínodo, né? E os 18 sínodos formam a nossa igreja. Você pode ver que no sul do Brasil os sínodos são pequenos, você está vendo? Por que os sínodos são pequenos? Porque tem uma concentração muito grande, né? E ó para o norte. Imagina você fazer uma reunião dos pastores lá. E eu sei, alguém estava me falando que da igreja presbiteriana, pelo menos é independente, os sínodos lá no sul é que são enormes, né? Porque os sínodos, as divisões deles lá, que agora fugiu o nome, os presbitérios, né? Eram muito grandes, porque estavam muito distantes, né? Então nós aqui em Rio Preto, nós pertencemos ao sínodo Paranapanema. A sede é em Curitiba e nós estamos aqui em Rio Preto. Dá 700 quilômetros. Quando eu tenho que participar de uma reunião é uma noite inteira de viagem, né? Então aqui só para você ter uma noção então, de como está a presença da SLB no Brasil. Eu não tenho como te apontar os pontos agora onde estão as comunidades, mas dá para perceber que lá no norte elas estão bem afastadas umas das outras, e no sul a concentração é grande por conta da etnia. Essa aqui é a nossa comunidade abençoada aqui em Rio Preto. Esse povo todo aí é gente que foi alcançada aqui, que está sendo discipulado. Inclusive eu vou ter que sair daqui a pouco. Eu gostaria de estar aqui para responder mais perguntas, conversar pessoalmente com vocês, mas 9h30 eu tenho um discipulado com alguns homens, né? E graças a Deus que o Senhor tem transformado muitas vidas. O trabalho aqui em Rio Preto começou em 2004 com um pastor que veio da Noruega, o pastor Ari, talvez o João Flávio conheceu. Ele era bem tradicional, ele era bem litúrgico, gostava de botar alba branca, gostava de parecer um padre, né? Ele tinha um padre amigo aqui em Rio Preto, né? E estava no conselho de pastores também, fazia questão de estar presente, mas a visão dele era bastante voltada. Eu não estou aqui fazendo uma crítica, ele é meu amigo, mas ele admitia que ele gostava da teologia da libertação, ele gostava daquela visão tradicional, e eu falava para ele: olha, aqui a gente não está no meio do nosso povo luterano, aqui você tem que ter um evangelismo mais determinado, você precisa ser mais claro nós precisamos ser mais claros nas nossas propostas, nós precisamos aviar as pessoas, precisamos fazer um apelo para as pessoas virem à frente e aceitar Jesus. Ele já não, né? Então você ser mais... E ele era meu mentor, né? Então eu também tinha que cuidar, né? Pisar em ovos, né? Mas aí eu fui aprovado. aí eu fiquei trabalhando com ele aqui um ano ainda, e fazendo essa transição. E agora aqui em Rio Preto eu estou dando uma ênfase muito grande no evangelismo. Nós realizamos retiros de encontro com Deus. Talvez alguém já ouviu falar disso lá do G12 e tal, já ouviu falar isso de igrejas em células. Realmente, nós trabalhamos em células, não tem nada a ver com a visão do G12, mas nós queremos ser uma igreja em células. Estou treinando líderes para liderarem as células. Nós começamos o ano com uma célula esse ano só, uma célula, e graças a Deus nós estamos com 3. E eu quero chegar até o fim do ano, eu queria chegar com 4, mas nós só vamos realizar um encontro com Deus, que é um retiro evangelístico, só em fevereiro. E aí eu estou treinando a equipe para ter umas 15 pessoas na equipe, ter aí umas 20 pessoas participando do retiro, depois discipular esse povo, caminhar junto. Então eu estou muito animado. Mas vocês podem perceber que se o povo luterano no Brasil quiser ser relevante, precisa estar aberto a aprender das outras igrejas. Não tem jeito, porque o jeito, na minha visão, o jeito germânico de ser lá do Rio Grande do Sul não serve para o Brasil. Essa é a minha crítica. E tá filmando, né? Você vai botar isso no YouTube? Você corta essa parte. Enfim, o meu pai ele foi discipulado por um pastor tradicional, mas ele tinha uma visão evangelical. Meu pai se converteu com 19 anos e ele disse que ali ele virou gente. Então ele está lá no interior do Rio Grande do Sul agora, porque minha avó tá doentinha, minha mãe está cuidando, e ele resolveu ir trabalhar com aquelas comunidades do interior. Só que o negócio é difícil, ele não aguentou. Eu disse: não, desse jeito não dá, eu quero pregar o evangelho, eu quero evangelizar as pessoas. Esse povo só quer saber de fazer festa, aquela mesma coisa de 100 e tantos anos atrás. Então ele mandou uma carta pedindo para tirar o nome dele da lista de obreiros, enfim. Mas a minha esperança na igreja luterana, ela está nas comunidades locais, nas iniciativas locais.
E aqui em Rio Preto nós temos dado o melhor. Eu tenho trabalhado e para que o Senhor seja glorificado nessa igreja, nessa placa. O Senhor me chamou para servir Ele nessa igreja e eu estou aqui servindo. Meus irmãos, o que eu tinha para falar era isso. Mas eu quero responder as perguntas de vocês também. Vamos ter um tempo de... Então, hoje nós estamos no Boa Vista. Nós estamos ali umas 3 quadras para cima da Basílica, na rua Marechal Deodoro, 1889. Tem um cartório ali na Marechal Deodoro, na quadra de cima. Contramão, ali perto da Praça da Caixa d'Água também. Tem um boteco, tem um lugar que vende galão de água e daí é do lado. É um salãozinho que você olha, você passar meio rápido, você nem vê a placa. Né? Mas tem sido um lugar muito estratégico para nós. Muitas pessoas têm se achegado, não por causa da presença do prédio, mas por causa de amizades ali no bairro mesmo, no Parque Industrial, no Boa Vista. Então, um bairro que talvez muitos considerariam difícil, né? Mas a gente tem alcançado muitas pessoas ali. Tem aquela lá da Abadia. Metodista. Antes nós estávamos lá no São Jorge, mas estava longe de tudo, um salão ruim lá, chovia mais dentro que fora, fuligem, sujava tudo. E agora nós temos um lugar menor, você pode ver que o povo está meio apertado, né? Mas muito mais aconchegante, muito mais agradável. Mais perguntas, gente? Espera só um pouquinho, ela começou aqui, pode falar. No modo geral, no mundo, como anda a igreja luterana? No mundo. Bom, alguém tem número? Porque eu não tenho número. Como é que está o luteranismo no mundo? Não só no Brasil, né, mas no mundo. Eu sei que a igreja luterana cresceu no Moçambique, movimentos de evangelismo. Ela nos Estados Unidos é uma igreja tradicional, liberalíssima, né? Continua na Alemanha como uma igreja estatal. Na Europa, muitos países têm a igreja luterana como uma igreja estatal. Ou seja, o governo é quem manda na igreja, o pastor é um funcionário público. Isso é uma beleza, né? E o reino que se exploda, né? Mas é isso que está acontecendo. Você vê igrejas grandes, né? Lindas, bonitas. E hoje, igrejas pentecostais estão alugando o salão das igrejas históricas. Eu fiquei sabendo da igreja Videiro, a igreja de Células, inclusive está plantando a igreja aqui. O pastor Marcelo tem me ajudado muito, inclusive. Que eles estão alugando o salão da igreja luterana lá na Alemanha, porque eles não usam. Eles têm culto uma vez por mês, tem uma escala, cada mês é um que prega. Então, eles alugam para usar então todo domingo. Então, eu creio que hoje precisa ter outra reforma, né? Mas assim, eu não vou saber te dar dados mais exatos, tá? Dos outros continentes, né? Mas ele aqui. Essa dificuldade da igreja luterana no Brasil é devido à cultura ou é falta de evangelismo? As duas coisas. As duas coisas, porque a origem está lá no início. A igreja luterana não veio para fazer missão. Esse é que foi o problema. Quando a igreja veio, o luteranismo era o principal movimento protestante no Brasil, mas não era um movimento de evangelização, não era um movimento de missão. Era um movimento para dar assistência para os imigrantes, sabe? Fazer escola, fazer um posto de saúde. E então perdeu a oportunidade de fazer uma diferença maior no nosso país. Mas eles também não tinham essa visão, né? Ele lá primeiro, por favor. Na tua comunidade, assim, quando chega uma pessoa lá com 30 e poucos anos, lá, aí batiza. Aí de repente o cara vai ter um filho e vai batizar o filho dele. Como que eles reagem, assim? Quais as perguntas que eles fazem? Porque eles estão acostumados, assim, de protestantes, só batiza adulto, de vir falar. Como que eles reagem, assim? Eles perguntam para você, o que eles falam? Não, olha, eu vou ser sincero, a gente, até agora a gente não teve grande polêmica a respeito disso, porque nós passamos para eles uma visão bastante aberta, de que os dois batismos estão válidos. Então, eu não vou criar dogma e crise por causa disso, não deixo também que surja crise sobre isso. Então a gente analisa o caso de cada um, né? Vê quem não foi batizado, batiza. Quem já foi batizado, a gente pergunta o que significa esse batizado para você. E aí vamos, cada caso, né? Mas a orientação da SLB é que se uma pessoa foi batizada de pequeno, não pode ser batizada de novo. Esse foi o motivo do racha no movimento carismático.
falando assim, quando chega um cara da tua igreja, ele aceita lá Jesus. Aí ele vai se batiza. De repente esse cara, a esposa dele engravida e tal, e a criança batiza, eles aceitam uma. Como você já está ensinando, então para eles já não tem dificuldade, né? Você diz assim que daí eles não vão batizar de criança. Não, por exemplo, ele está na igreja e ele se batizou. Mas de repente ele casa, mas ele engravida e já vai batizar mais a criança. Ele vai batizar a criança. O filho dele. Já dá uma diferença, assim. Não para quem é luterano, mas para quem é de fora, já tem. Mas não seria motivo de. Não seria motivo de discussão na igreja. Isso não seria. Porque nós já batizamos crianças ali. Eu fiz meu primeiro batismo de um adulto e duas crianças, mas não neném. Eles já tinham 8 anos. Um tinha 7, outro tinha 8. Em setembro do ano passado. E esse ano, as pessoas que entraram na igreja, todos já tinham sido batizados, já, de adulto. De adulto, inclusive. Então, a gente esclarece a questão do batismo. O batismo é né? Você foi batizado em nome de Jesus, você pode ter se desviado, mas o Senhor te disciplinou, você está aqui de volta, você está reconciliado com o Senhor. E aí... Batismo é aspersão. Olha, como o batismo que a gente fez foi dentro da igreja, então a gente não teve ambiente para fazer um mergulho, né? Fazer uma imersão. Mas eu quero um dia, fim de ano, assim, que aqueles que tiver que ser batizados, a gente alugar uma chácara, fazer um curso especial e fazer um batismo. Eu não quero que isso seja um motivo de briga na igreja. Eu quero que as pessoas tratassem sobre isso abertamente, da forma que cada um achar entender melhor. Eu sempre falo, ore ao Senhor, veja o que o Senhor está falando para você nessa área também. Então, tinha alguém que tinha pedido antes dele. No começo da igreja luterana no Brasil, ela sofreu perseguição? Sofreu, mas não foi uma perseguição agressiva. Ele simplesmente... O pai dos católicos. Lá no interior, nas comunidades de alemães, metade que veio era católico, metade era luterano. Então havia essa perseguição mútua, mas não era nem por motivo religioso, ela era mais por motivo... que nem na Irlanda, assim, sabe? Que o motivo já não é mais religioso da briga, o motivo já é birra, já é ódio, já é... Né? Então, a minha mãe conta que quando ela ia nos bailes, porque o povo, quando ia nos bailes, não podia dançar com católico. Só podia dançar com luterano. Então a coisa era assim. Hoje todo mundo faz festa junto, ninguém, né, faz festa, porque realmente a igreja, isso é uma crítica, a igreja luterana se sustenta em muitas comunidades do interior por conta de festa todo mês, para levantar dinheiro para pagar o pastor, porque senão não tem. Então a perseguição da igreja católica era mais essa birra de vizinhos, sabe? Mas em relação ao governo havia uma restrição, não se podia construir templo com torre, né? Então com sino, né? O sino hoje está caindo em desuso, mas a igreja tinha que ter sino, né? Então só podia se reunir na casa ou num salão assim, de uma forma secreta, mas foi o máximo também. Depois houve uma liberdade religiosa maior. Acho que com a proclamação da República, isso ficou mais tranquilo, né? Quem quer perguntar lá atrás? Pode falar. Dentro da teologia Mais alto. alto, dentro da teologia de Lutero, pastor, o senhor disse que seu esposo está grávida e tal. A teologia de Lutero diz que a alma dessa criança foi gerada pela alma do pastor e da esposa, ou essa alma foi colocada por Deus? Na concepção da teologia luterana. Pra ser sincero, eu não sei te responder isso, porque isso não é eu não sei te dizer isso. Você desculpa a minha ignorância, mas é uma questão que eu nunca debati. Eu estou fazendo essa pergunta para o pastor, porque o professor questionou a gente a respeito. Então, a gente queria saber Porque Calvino pensava de uma maneira e Lutero de outra. A gente foi questionado. E a gente não sabe. E eu... Calvino achava que na união era Deus e não estava alma. Lutero achava que
Então, ainda bem que eu fiz teologia com ênfase em missão, porque a gente não... Eu sei, eu vou pegar a tua pergunta, eu quero que você anote essa pergunta num papel e me dê ela, tá? Porque se eu não vou anotar aqui agora, então você, por favor, anote essa pergunta. Eu não quero desvalorizar a sua pergunta, eu quero poder responder a sua pergunta. Então, e levar isso também adiante para os meus professores e trazer isso. Mas como é aquilo que eu estava explicando também para o pastor ontem, hoje, que como o meu curso ele teve ênfase em missão, esses detalhes já não entram no currículo, né? Graças a Deus. Então, era mais específico nessa área. Mas, enfim, desculpa, eu não vou conseguir te responder essa pergunta agora. Eu pela tua gente, hein? Eu acho que eu tenho que ser sincero. Eu não tenho que tentar enrolar qualquer coisa aqui. Eu creio que o que Deus mais quer de nós não é o pleno esclarecimento teológico. A questão é o que você faz com isso. A questão é quais são os frutos que você dá. Né? Quais são os frutos que você dá? Quantas pessoas você vai ter para levar com você quando você se apresentar diante de Cristo? Para mim é isso. Eu sou muito radical nessa área, sabe? Eu sou muito radical. Se eu vier dar aula aqui, porque ele está me chamando, eu vou ser muito específico nessa questão da missão, na questão de que nós temos que dar fruto, que nós temos que pregar o Evangelho, indo e pregando o Evangelho em todo lugar e apresentar Cristo e discipular pessoas e treinar para o ministério e exercer o sacerdócio de todos os crentes e parar com todo o clericalismo e todo, sabe? Concordo. Eu creio que Para vocês saberem, o Tiago será um dos nossos professores. Por exemplo, quando se fala em igreja luterana, qual que é a imagem, né, o foco que a igreja tem, no aspecto doutrinário? É uma igreja conhecida pelo ensino, pela missão, pelo Espírito Santo, pela religiosidade. Qual que é a imagem da igreja luterana no Brasil? Está dentro daquilo que eu falei mesmo. É a graça e justificação pela fé. É a graça de Deus. Você é salvo pela graça, mediante a fé. Isso não vem de você, é dom de Deus. E a ênfase está aí, está na graça. Porque era a grande questão, né, naquela época. Né? Eu creio que faltou aí talvez uma contextualização do nosso contexto, de pensar assim, qual é a ênfase da igreja luterana para o Brasil hoje. E aí você vai achar a resposta do que? Nos movimentos. Você vai no movimento Encontramos, ele tem uma proposta de evangelismo, discipulado e treinamento. Né? Tendo como base a graça, a justificação pela fé, todas essas coisas. Mas já dá uma ênfase assim, o movimento carismático teve assim, não, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Então o movimento carismático luterano teve essa ênfase. É por isso que eu falei que a igreja luterana é desfragmentada. Ela é movimentos, cada comunidade que você vai é uma cara, e tem ali uma cúpula tentando manter a uniformização, mas é difícil, né? Então, muitos diziam muitos querem dizer que a igreja luterana é a igreja da palavra. Eu acho que em alguns lugares pode até ser, mas qualquer igreja, todas as igrejas presbiterianas que eu fui até hoje, ouvi a pregação, eu achei assim, não, a igreja da palavra são eles, porque na nossa igreja, eu creio que, tudo bem, pode ter pregadores bons, o curso de teologia é profundo, mas eu não vejo essa ênfase na vida das pessoas. Eu vejo essa ênfase talvez na pregação dos pastores. Mas, enfim, estou sempre colocando uma crítica minha aí, né? Você pensa, então o que você está fazendo na igreja, né? Mas é a igreja que o Senhor me chamou, onde eu me converti, enfim. Eu não tenho essa pretensão. Eu não tenho essa pretensão porque é dar murro em ponta de faca. Então, pegando um gancho dessa resposta, os luteranos, eles pensam em se eles são ecumênicos ou não? boa pergunta. Bom que você perguntou isso. Repita a pergunta. Repita a pergunta. A pergunta dele foi como funciona o ecumenismo na igreja luterana, né? O que a igreja luterana pensa do ecumenismo? Visão da cúpula. Não, temos que manter o ecumenismo com todas as igrejas cristãs. E aí vai tudo. Então a igreja luterana é membro do CONIC, né? Da qual a igreja metodista saiu, né? Foi a igreja metodista que saiu, né? Várias.
várias aí. Então a igreja luterana está lá. Então é isso que eu estou te falando. Se você pensa a cúpula da SLB, eu não estou respondendo aqui pelos outros luteranos, tá? Estou respondendo pela minha igreja. Eles sentem mais à vontade andando com anglicanos, com católicos. Há um desconforto, claro, com a igreja católica, mas eles andam mais. Agora, se você vai para os movimentos, acho que é sempre importante dizer, né? O movimento Encontrão, no nosso seminário lá em Curitiba, tinha alunos presbiterianos, batistas, alunos da Assembleia de Deus. Então, para o movimento evangelical da igreja luterana, é muito mais fácil andar com outros evangélicos, vamos dizer assim, né? Divisão evangelical, né? Para o movimento carismático, tinha um seminário lá do Silas Malafaia, ia o povo carismático todo, tinha um seminário lá do evangelista americano lá, que tinha dom não sei do que, então o povo carismático é tudo lá, então está muito nos movimentos. A cúpula é uma coisa, mas você vai para os movimentos é um pouco diferente. Não tem mais movimento carismático na igreja. Os luteranos, eles, quando não tem igreja, eles vão para a igreja católica. Alguns. Mas os luteranos, a questão de imagem, santo, como funciona? Não, aí tudo que Lutero contestou, que também foi para a questão das imagens, da idolatria, isso herdou, né? Então não há esse ecumenismo, aí que tá, é por isso que eu digo, na minha visão, é mais uma ilusão da cúpula do que uma realidade, porque os próprios membros sabem que, todo mundo sabe, mesmo que não é praticante, mesmo que não vai na igreja, mas eles sabem que não precisa adorar a imagem, isso tudo é uma questão muito esclarecida para o povo luterano.